Pernambuco já contabiliza mais de 382 mil casos de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. Isso implicou na morte de mais de 13 mil pernambucanos e pernambucanas. E é exatamente para falar sobre esses números que hoje o programa Opinião Pernambuco recebe o professor José Luiz de Lima Filho, diretor científico do Laboratório de Imunopatologia Queijo-Azame, o LICA, da UFPE. E também Jones Albuquerque, que é cientista do Laboratório Queijo-Azame e também professor da Universidade Federal de Pernambuco e membro do Instituto para a Redução de Riscos e Desastres de Pernambuco. Bem, a gente lembra que o programa Opinião Pernambuco, todos os programas, eles também são exibidos nas rádios Universitária FM 99.9 e na Rádio Universitária Paulo Freire 820 kHz. Vamos traçar agora um panorama da situação atual. E aí, quando a gente fala de 382 mil casos de pessoas infectadas, o que é que a gente pode deduzir disso? É uma situação de descontrole ou a gente ainda tem como contornar essa situação? Professor José Luiz, poderia começar? Posso. Bom, para mim é um prazer, né, pelo convite estar aqui com você, Valdir, né, e todos, né, os ouvintes da TVU. É uma honra, né, estar aqui com você nesse programa, né, e falar um pouco, né, do enfrentamento da Covid. Como você colocou muito bem, Valdir, é uma quantidade de pessoas muito afetadas no nosso estado, né, com uma quantidade de mortes muito elevada, né? E olha que esse número, os 300 que você falou aí, né, os 300 mil, talvez seja ainda subestimado, né? Tá certo? É bem capaz que nós tenhamos uma quantidade muito maior. E por quê? Porque o teste não é um teste simples de se fazer, apesar, né, que o governo do estado, né, tem feito todos os esforços, né, para que o nível de teste, né, tenha ampliado. Mas se você disser que está sob controle, eu digo que não. Eu, como médico, eu acho que a doença está controlada quando nós não temos doente. Né? Quando a pandemia está sob controle? Quando ela não existe mais, aí ela está sob controle. Tá certo? A gente pode tentar reduzir, né, a pandemia de várias formas, né, e fazer com que ela não mate mais pessoas. Também pode ser, né? Mas como você me perguntou, está sob controle, eu acho que não. Tá certo? E olha, e não é só em Pernambuco, né? No mundo, né? Se você olhar hoje os números que está na Índia, né? Então ainda está com mais de 214 mil casos, novos casos na Índia, né? Se você olhar a Polônia, se você olhar a Turquia, todos esses países estão subindo. A Alemanha está subindo, né? Possivelmente por conta de novas variantes, né? Então essa posição a gente precisa olhar com muita cautela, porque a humanidade nunca teve uma pandemia como essa, ponto. E nunca tivemos uma pandemia com uma população de 8 bilhões de pessoas, de uma forma onde o meio ambiente está sendo degradado, né? E uma forma que o vírus tem uma transmissibilidade muito elevada. Isso faz com que uma quantidade enorme de variantes surjam, né, rapidamente em vários locais. Né? E essas variantes surgindo, aqui e acolá pode ter uma que tem a transmissibilidade muito mais alta, como o exemplo da P1. Né? Hoje temos a P1 que inicialmente foi detectada no Japão, através de pessoas, né, que saíram de Manaus, e ela está tomando um rumo realmente grande, né? E no Brasil, além da P1, possivelmente temos outras variantes, né? Com quase certeza nós temos outras variantes agora, que talvez não tenham um nível de infectabilidade tão alta quanto a P1, né? Mas nós não sabemos se amanhã vai ter uma que vai competir com ela e vai tomar o espaço dela, né? E aí talvez as vacinas elas não vão chegar na velocidade de vida e a gente vai ficar muito difícil fazer ao tentar controlar a pandemia por essa via, né? É por isso que eu e Jones aqui no LICA discute muito, né? Que tem uma receita simples, né? Tá certo? Né? Usar máscara, né? Estou aqui com minha máscara dupla, né? Estou usando 2 máscaras, né? Então usar máscara sempre. A higienização, né? Sempre tem um álcoolzinho comigo, entendeu? Para fazer a higienização, isso é fundamental, né? E o distanciamento entre as pessoas. O nome que chamaram de distanciamento social não é bem isso, as pessoas estão confundindo, né? As pessoas têm que ficar distante, simplesmente. Ficou distante, não contamina, você isola, e aí sim, aí você começa a fazer um controle da pandemia. E quando você faz isso, normalmente a pandemia tende a cair. Exemplos, né? Austrália, Nova Zelândia, Japão e outros exemplos, né? Tá certo? Professor Jones Albuquerque, vamos imaginar essa situação aqui de Pernambuco, quer dizer, nós temos mais ou menos 1 ano e 1 mês que começaram as medidas de distanciamento, assim, que o Estado realmente
percebeu a necessidade de tomar algumas medidas e seguir alguns protocolos. Quando a gente fala de 382 mil para uma população de aproximadamente 8 milhões de pessoas, né, que é o caso de Pernambuco, um pouco mais de 8 milhões de pessoas. O que esses números representam? Como o Zé falou muito bem, é a infecção acumulada. O 380 é o acumulado medido desde o começo. Observem que o acumulado de número de testes realizados. Eu mesmo fiz 9. Então, se eu fiz 9 e alguém fez 6 e alguém fez 7, então esse número ainda é subrepresentativo, que é isso que Zé falou muito bem. Então, o que nos sugere pelos diagramas que a gente observa, esse aqui mesmo é um diagrama do Nordeste, aqui é Sudeste, e eu fui olhar o Nordeste. O Nordeste está aqui, ó. Olha onde a gente está. Vermelho é risco muito alto. Isso que é o Nordeste todo. O amarelo é moderado e verde baixo. E cada bolinha dessa é um dia, ó, que a gente vai andando. Onde a gente está, nossa bolinha do Nordeste? No pior momento de toda a história da infecção. A gente está comemorando a taxa de letalidade, sim, graças aos profissionais de saúde, que aprenderam, testemunhos, os intensivistas aprenderam métodos, etc., estão tentando controlar o doente. Mas a gente está infectando muito. Muito, como nunca antes na pandemia. Muito subobservado, e a gente está indo para um cenário de mais infecção ainda. A letalidade é baixinha, 2 ponto alguma coisa por cento, mas e 2 milhões de pessoas infectadas? Quanto é 2% de 10 milhões, de 2 milhões? É fácil fazer essa conta. 2 vezes 2, 4. A gente está falando aí de 40 mil. Entende? É esse o sentimento que a gente não pode deixar acontecer. E, por isso, medidas restritivas são mais fortes, né, se a gente quiser controlar isso aqui, antes de ficar doente. Senão, a gente vai ter uma população toda em leitos. Professor José Luiz, as pessoas, de vez em quando, ainda se sentam, né, se baseiam na teoria da imunidade de rebanho. Eu tive uma experiência com uma pessoa aqui do prédio mesmo, onde eu resido, que ela disse, não, isso aí não adianta não, essa coisa de máscara, isso é uma coisa muito recente, né? Tem uns 15 dias que falou isso. É porque todo mundo vai pegar, está dentro daquele conceito de imunidade coletiva, de imunidade de rebanho. Só que se a gente imaginar que se fosse por aí, se todo mundo pegasse, a gente teria um percentual de mortes muito alto, né? O que é que o senhor fala sobre isso, sobre essa relação do número de pessoas contaminadas com o número de mortes, né? O que seria essa imunidade de rebanho e quais os riscos que ela traz para quem acredita nessa teoria? Então, é uma teoria muito boa a tua colocação, Valdir. Eu estava discutindo com alguns colegas esse final de semana sobre essa imunidade de rebanho, né? Eu disse, olha, imunidade de rebanho a gente pode chegar, tá certo, a ter 80% da população, né, com a defesa imunológica, né, contra esse vírus, desde que a vacina fosse rápida e bastante eficiente. A gente não tem a vacina rápida e não é eficiente. Então, a gente não tem essas pessoas. E qual o risco disso? Você veja, bom, eu vou falar de Manaus, né, que ficou bem bastante conhecida, né? A gente tem um número que não é tão exato, mas tem uma ideia, né? Na primeira onda, quando Manaus foi extremamente afetada, e as pessoas imaginavam, né, alguns colegas, inclusive, né, que não é um erro, né, eles fizeram uma avaliação, né, estatística, né, de possivelmente, né, na região de Manaus, né, você teria as pessoas infectadas num nível maior do que 50%. E as pessoas ficaram até tranquilas em relação a isso, né? Porque achavam que Manaus já estaria chegando a essa imunidade de rebanho, tá certo? Onde o vírus não teria tanto essa capacidade de fazer essa infectabilidade em relação a outras pessoas. E aí surgiu a P1, tá certo? Que foi aquela, né, uma triste lembrança para o nosso país, né, onde dizimou uma quantidade enorme de vida, né, de uma forma rápida,
tá certo? E, na verdade, a gente viu que a imunidade de rebanho não funciona, não é muito por aí não, entendeu? Né? As pessoas tentam negar algo óbvio, entendeu? É uma pena, né? Mas eu entendo elas, porque elas estão ficando numa situação de pânico. Quando o Jones falou muito bem dos meus colegas médicos, eles estão ficando cansados, estão ficando estressados. Em breve, a gente vai ter, talvez, uma redução no número de leitos de UTI. Não é por conta da falta de leitos de UTI, é porque essas pessoas estão cansadas. E tem pessoas que, às vezes, não conseguem enfrentar uma realidade, entendeu? Eles não conseguem mudar o hábito de vida delas. Então, é melhor negar, entendeu? Negar fica mais fácil, né? E vamos para a imunidade de rebanho, né, que algumas doenças talvez tenham atingido a imunidade de rebanho e, consequentemente, né, o vírus não consegue transmitir uma para outra, né, porque as pessoas eles têm um nível de defesa imunológica que assim não permite. Neste caso específico do Covid, já está mais do que provado que essa técnica não funciona. Por favor, diga às pessoas que a forma de evitar, né, ser contaminado, aquelas que ainda não se vacinaram, entendeu? Tem a vacina, que não é uma eficácia muito alta, mas pelo menos evita que as pessoas sejam internadas na UTI. Isso é fundamental, pelo menos para que o sistema de saúde respire um pouco. Isso é fundamental, gente. Se você olhar os hospitais, né, o governador e o André fizeram um esforço, está fazendo um esforço enorme para abrir mais leitos de UTI, entendeu? Mas, olha, talvez a gente não tenha essa... Né? Se o vírus começar a mudar, se for mais, eu diria assim, mais contagiante, a gente não vai ter mais espaço físico para isso. Então, em resposta, né, a imunidade de rebanho, que muitos acham que pode ter independente, eu vou citar mais um exemplo. Né? Se vocês olharem o número da Suécia, Finlândia, são bem próximos, bem juntinhos, mesma cultura, mundo desenvolvido, país pequeno, fácil de regular. Tá certo? A Finlândia preferiu fazer restrições de deslocamento de pessoas. Eles não chegaram a fazer um lockdown clássico, não, mas fizeram um lockdown. Tá certo? Eles pararam. A Suécia, não. A Suécia disse que vamos fazer imunidade de rebanho. Em breve, todo mundo vai estar contaminado com o vírus e vai passar. Se você olhar os números, é um negócio absurdo, né? A diferença da quantidade de mortes de pessoas infectadas na Suécia ainda está subindo agora, viu? Ainda está subindo. Como foi essa diferença, professor? O senhor teria os números aí, mais ou menos, aproximados? Eu não tenho assim de cabeça, mas é mais de 10 vezes, entendeu, Valdir? Ou seja, a relação. Ou seja, isso quer dizer, já está comprovado. Lamentavelmente, a comprovação foi feita por mortes, né? Mas, lamentavelmente, a imunidade de rebanho ela só vai ser atingida quando 80% do mundo tiver sido vacinado de alguma forma. Entendeu? Enquanto isso não for atingido, vai ficar isso é realmente difícil. E até lá, o que a gente pode fazer? Evitar que as pessoas sejam contaminadas. Distanciamento físico entre as pessoas, isolamento, uso de máscara, higiene, esses são atos simples de se fazer e são baratos para se fazer, tá certo? Né? Então, eu não sei se você vai fazer uma pergunta, mas eu já digo assim, né? Se nós fizéssemos... que a gente precisa fechar esse bloco. Pois não. Conclui, por favor. Não, pode concluir. Então, a imunidade de rebanho ela pode ser atingida se for bem vacinado. E para que, olha, que o maior número de brasileiros, né, eu gostaria de ver um número maior de brasileiros vivos até nós atingirmos a imunidade de rebanho, caso a gente faça uns procedimentos simples. O uso de máscara, entendeu? Higiene e distanciamento físico. Isso é fundamental, entendeu? Se nós não fizermos isso, você vê que a vacinação está a um nível muito lento no nosso país. Tá certo? Em outros países também, o que é muito arriscado, não só no Brasil. Então, isso indica que a gente só pode atingir essa imunidade de rebanho daqui a alguns anos. Ok, professor. Agradecemos a participação de vocês nesse primeiro bloco do programa e daqui a pouquinho a gente retorna falando sobre os números atuais da Covid-19 em Pernambuco. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre os números da Covid-19 no estado. Nossos convidados são o professor José Luiz, do LICA, e também o professor Jones Albuquerque, também do Instituto de Imunopatologia Queijo Azame, da Universidade Federal de Pernambuco. Professor Jones Albuquerque, quando a Covid começou a se espalhar aqui em Pernambuco, havia ainda mecanismos um pouco difíceis para o monitoramento. Esses mecanismos eles têm evoluído. Qual foi a contribuição do LICA? Como que a gente pode fazer um comparativo desse princípio e do momento atual? O que mudou?
Desde aquela época, a gente desenvolveu, durante a pandemia, indicadores mais precisos que os que a gente tinha. Eu vou dar um exemplo aqui. Um deles é esse indicador aqui, que a gente chama de curvatura de Rich. Se você observar, a pandemia oscila. Isso aqui são casos no mundo, no Brasil e em Pernambuco. E a pandemia oscila, porque ela ora sai de um lugar para o outro. Ora está na Índia, ora está na China, ora está no Japão. E a gente construiu um indicador que tenta capturar isso durante esse movimento. Esse indicador nos mostrou e replicou bem o início da pandemia com 3 semanas de antecedência da Organização Mundial de Saúde. Por causa da tensão. Esse é um método de Albert Einstein. A gente só fez replicar ele para a pandemia. E no Brasil, olha a oscilação do Brasil, ó, mesmo lá em setembro, quando estava todo mundo meio que comemorando que a pandemia estava embora, o nosso indicador estava aqui dizendo isso que Zé acabou de falar. Não está indo, não. E dito e feito, a pandemia volta muito agressiva. Em Pernambuco agora, como estamos, podemos até inocentemente pensar que ela está caindo. Mas o nosso indicador está dizendo exatamente o contrário. Inclusive, hoje, falou que em 3, 5 semanas vamos ter uma agressividade muito alta de infectados. E aí, quando eu ligo para os meus amigos intensivistas, amigos de Zé, nos hospitais e tal, ele faz todo sentido, Jones. E é assim que a gente viveu nessa pandemia, a gente ajuda a Secretaria de Saúde, a gente criou um sistema de 200, e eu vou dizer o número preciso aqui, que são tantos, 219, era a última conta, 226 óculos diferentes de olhar a pandemia. Coisa muito interessante, né? Assim, essa evolução é importantíssima porque é a ciência a serviço de um problema tão agressivo, né, que está atingindo o mundo de uma forma tão descontrolada. E trazendo essa palavra, né, de descontrolada, você até tocou um pouco sobre isso, e a gente falou também lá no primeiro bloco. Quais são as perspectivas? O que a gente pode esperar daqui para frente? Houve um primeiro lockdown, por exemplo, aqui em Pernambuco, e houve um segundo lockdown, que não sei se a gente pode chamar de lockdown, né? Foi uma coisa bem mais reduzida, pequenos grupos foram solicitados a aprofundar o isolamento, aprofundar os protocolos, mas, no geral, assim, me parece que a coisa não foi tão profunda, e os casos continuam aí, né? Os hospitais continuam também muito lotados. O que a gente pode esperar desse momento? O que é preciso ser feito daqui para frente? Professor Jones, pode começar, depois a gente volta para Zé Luiz. Eu vou começar com o tema que Zé estava falando, que é a vacinação. Esse gráfico aqui, ó, essa barrinha aqui em cima, é onde a gente deveria chegar para reabrir atividades do ponto de vista de vacinação. Hoje, Israel liberou as máscaras na população. Ele pode se dar esse luxo? Pode, passou dos 60% da vacinação, na população inteirinha. Risco muito alto. Os ambientes confinados ainda é obrigatório a máscara. Onde a gente está? Isso aqui são estados da federação. Muito longe. E na velocidade do que os vírus estão mutando, a gente está descobrindo agora vírus com dupla mutação. Deve ter 3, eu não duvido. Eu converso com o Zé, que é da imunopatologia, converso com o virologista, deve ter N mutações no mesmo vírus. Então, imagina, a gente está indo para epidemias em cima de epidemias e numa pandemia generalizada no mundo. Qual é a perspectiva? A perspectiva é, ou a gente faz travamentos de verdade, nenhum dos dois que a gente fez aqui em Pernambuco foram locks de travar, de fechar, não foram restrições de mobilidade. Então, ou a gente faz um lock de verdade, síncrono, todo mundo junto, ou a gente vai viver com isso aqui por década, talvez. Professor José Luiz, são os protocolos que estão errados ou as decisões governamentais, institucionais, enfim, onde é que está o problema? Na verdade, é uma mistura, viu, Valdir? Concordo em gênero e no grau, né, que o Jones falou muito bem.
né? Mais uma vez, e é isso mesmo, né? Veja só, eu até faço uma comparação grosseira, né? Até para a minha tendência de ser médico, né? Então, aquelas pessoas que tiveram infecção urinária, entendeu? Outras infecções. Às vezes vai no médico, o médico diz, olha, você vai tomar esse antibiótico, tá certo? No mínimo 10 dias, ok? 10 dias. Eu estou fazendo uma comparação com a pandemia. Então, a mesma coisa seria dizer assim, vamos fazer uma quarentena, veja, a quarentena são 40 dias, tá certo? O Reino Unido liberou os pubs na semana passada, depois de 3 meses. 3 meses, mas veja só, né? E aí a pessoa toma um comprimido, aí acha que está melhor e para de tomar durante o resto dos 9 dias. Qual a tendência? Voltar para o médico. Por quê? Porque não ficou bom, primeiro, e depois ele começa a selecionar a doença, as bactérias. Aí o médico vai dizer, não vai tomar mais esse antibiótico, não, vai ter que tomar outro antibiótico, né? Se a pessoa parar, entendeu? Ou seja, a pessoa termina indo a óbito porque fez um tratamento errado, ruim, tá certo? Então, eu até digo mesmo aos empresários que estejam escutando, dono de escola e restaurantes, era muito interessante isso, a palavra que o Johnny falou, todo mundo junto, todo mundo junto. Eu sempre digo assim, tá certo? Para você parar, para fazer um lockdown. Nós não fizemos nenhum lockdown no Brasil, nós fizemos algumas restrições, entendeu? Se nós fizéssemos assim, veja só, a receita, aqui, esse protocolo que eu estou dizendo, Valdir, já existe, não tem nenhuma novidade nisso que eu estou dizendo, entendeu? Veja só, as pessoas precisam de comida para ficar em casa, comida, eles precisam comer, ponto. Então, distribuir cestas básicas para aquelas pessoas que não conseguem comprar alimento, você faz um planejamento de 10 dias, tá certo? Distribui cestas básicas para 3 semanas para as pessoas não saírem de casa, as famílias vão receber cestas básicas, não é dinheiro. O dinheiro vai receber depois, que estão bons, entendeu? Para movimentar o comércio. Mas antes, o comércio é movimentado com a distribuição de cestas básicas, tá certo? Então, todo mundo tem comida, todo mundo não vai sair de casa. Ok, aí você para ônibus, posto de gasolina, shoppings, para tudo isso por um mês, que são as férias de todos os trabalhadores, não é um mês? As férias de todos os trabalhadores por um mês. Se você fizer isso, eu não tenho dúvida, isso já está aprovado, que você vai ter uma queda enorme na contaminação. Se você tem essa queda, aí sim, depois você distribui o dinheiro para as pessoas comprarem. Você vai ver que o comércio, a indústria vai crescer rapidamente, como está ocorrendo em alguns países. Portugal é um exemplo disso. E Portugal é muito interessante. Portugal, o tamanho de Pernambuco, a população, o tamanho de Pernambuco. Teve um índice de morte enorme no início do ano. Eles pararam tudo, até o bondinho lá, eles pararam, entendeu? Hoje, Portugal já está abrindo as portas, entendeu? As pessoas já estão indo para o comércio. Então, nós temos que tomar uma medida sobre isso. Agora aí você diz, qual o problema disso? É porque numa pandemia, eu nunca esqueci, conversando com o Jones, ele me ensinou muito bem isso, você tem um tripé. Você tem o problema sanitário, você tem um problema econômico e você tem um problema político. Esses três pés têm que estar muito bem ordenados. Se um deles cai, você tem problemas. Okay, professor Jones Albuquerque, mesmo com esse descompasso, com essa desarticulação dos entes, o federal e os estaduais e os municipais, né? Mesmo com essa situação, Pernambuco pode dar exemplo? Pode sim, sempre tem chance. Basta a gente travar o caminho da infecção que a gente vê aqui, ó. Tem jeito de voltar para aqui? Tem. A estimativa, 3 e 4 semanas, fechadinho, quietinho. A gente volta para o verde e tira a máscara. 3, 4 semanas. Está escrito isso. Eu não entendo porque a gente não faz. Sincronizava todo mundo, 3, 4 semanas, e volta todo mundo sem máscara, comprando, festa, tudo. Por quê? A gente não consegue fazer isso. Não entendo. Eu espero um dia que a gente, sincronamente, as torcidas de futebol, os times, as igrejas, as várias entidades religiosas, os escoteiros, todos juntos. E aí, sim, os comerciantes e todos, e a gente ajudasse comprando do comerciante da sua rua, e para ele não ter que ter que parar de vender para isso. Então, tem jeito, sim. 3, 4 semanas, fechado, a gente voltaria ali para o verde, e aí abre. Professor José Luiz, um desafio, 30 segundos para as considerações finais. Bom, eu gostaria de passar a receita novamente. Uso de máscara, distanciamento físico das pessoas, né, e higiene. Vamos fazer isso, gente. Vamos fazer todos juntos, não importa se você de qual religião, não importa qual time
Não importa, todos os pernambucanos e todos aqueles que estão nos assistindo, né, a gente pode controlar essa pandemia. Vamos fazer máscara, preferencialmente dupla, entendeu? Higiene e manter o distanciamento. Vamos seguir essa receita que a gente vence esse vírus, eu não tenho dúvida disso. Tá, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Ok, e para vocês que nos acompanham pelas rádios, eu sou Valdir Oliveira e acabei de conversar com o professor José Luiz de Lima, filho, diretor científico do Laboratório de Imunopatologia Queijo-Azame, da UFPE, e também Jones Albuquerque, cientista do Laboratório Queijo-Azame e membro do Instituto para a Redução de Riscos e Desastres de Pernambuco. Até o próximo programa.